Fala aí, catinenses! Antes de começar esse vídeo, eu quero dar os créditos da ideia, né, que me inspirou a fazer isso ao meu amigo Caio do Twitter, né, ou o arroba dele, que golaço, e alguns que comentaram nos tweets dele, como Juliano e afins, né, essa galerinha. Do que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de um dos anos mais, assim, subestimados, né, ou esquecidos da história do futebol brasileiro. Alguns lembram por seus detalhes, né, principalmente os torcedores dos times que foram envolvidos aqui, né, porque muitos times tiveram seus grandes momentos e a maioria não. Então, vamos falar de cada um deles, na ordem da tabela do Brasileirão daquele ano. Mas não vamos falar só dos times da Série A também, não. Depois que acabarmos com os times da Série A, a gente vai falar um pouco de uns da Série B, né, ou de como terminou a B, né, enfim. E um pouco também do futebol sul-americano, porque, né, tecnicamente, uma coisa conecta a outra também, né. Então vamos falar. Começando com o campeão daquele ano, Flamengo. O campeão que todo mundo acreditava, mas que não acreditava ao mesmo tempo. Por quê? Bom, no começo de 2020 eles ainda estavam com o Mister, mas ele teve que sair, né? Não sei por quê, né? Ele saiu do nada. Tipo, do nada. Tinham renovado ele e um mês depois da renovação ele saiu. E então veio ele, né? O Domenech. Famoso Domenech Torresmo, que hoje mesmo foi demitido do Galatasaray. Mas isso não vem ao caso, né? Ele chegou, né? Pode crer, né? E, né, já chegou com aquela musiquinha, né? Quem não lembra daquela música Domenech, Bruno Henrique, Gabigol, Domenech, né? Aquela musiquinha, né, que teve na época. Foi um técnico bem ruim, né? Não é novidade, né? Queria jogar bonito, não sei o que, né? Não sei o que. Mas as goleadas praticamente consecutivas não deixaram isso acontecer. E, né? Bom, tomando de 4 para o Atlético Mineiro e principalmente a derrota de 5-0 para o Independiente Del Valle. Essas foram as razões do porquê ele foi embora. Então chegou o Rogério Ceni, né? Nosso querido narigudo. E, né? O que podemos dizer do Rogério, né? Que não começou bem, né? Não começou bem. A parte mais marcante em 2020, né, e da desgraça também, foi a Copa do Brasil e a Libertadores. Como foi o Flamengo na Copa do Brasil? Bem, tomando 2 surras do São Paulo, talvez, né? E assim, foi. Tomaram do São Paulo e caíram. E na Libertadores, meu, isso daqui eu vou ter que fazer algo mais longo, né? Eu sei que não é o objetivo, mas tamo aí. Aquele jogo contra o Racing, simplesmente marcante. A noite que ficou marcada pela madrugada inteira de todo mundo mandando o mesmo vídeo de... Vocês sabem qual, né? Aquele Fiquei Piranha. É simplesmente incrível. E ainda mais pra mim, né? Eu sei que naquela época eu ainda não tinha a conexão de hoje, mas foi incrível. Inclusive, por um tempo no grupo que eu faço parte, em um dos grupos, foi declarado Racing Day, né? Porque aquele dia foi maravilhoso. Mas, enfim, o Rogério até o final do Campeonato Brasileiro não saiu. Alguns jogos fundamentais para o Flamengo ter ganhado aquele Brasileirão foi, bom, o 2-0 contra o Palmeiras, a vitória contra o Inter no segundo turno, ali na reta final. E, né, alguns outros também. Bem, algumas deslizadas de outros, porque ninguém queria aquele campeonato. E eu admito, eu torci muito contra, mas não deu, e é isso. Uma temporada confusa que terminou sendo uma decepção. Agora vamos falar do vice-campeão, né? Do Inter. Que é aquela temporada... Nossa! Pensa na temporada de merda, né, mano?
Copa do Brasil perdendo pro América Mineiro nos pênaltis. Libertadores perdendo pro Boca Juniors nos pênaltis, mesmo ganhando na Bombonera. E no Brasileirão nem preciso falar, né? Se tem alguma coisa que lembram de 2020 é aquela narração infame, né? Cuesta na meia esquerda. Pois é, todo mundo lembra, todo mundo zoa. E, enfim, imagina você ficar 40 anos sem ganhar um título nacional, cara. Sem ganhar a Liga Nacional, né? Títulos nacionais no geral não vêm há 30 anos. Exatamente 30 anos. Que é quase a mesma coisa do que, por exemplo, alguns times aí, né? Que tiveram jejuns pesados de ligas nacionais e afins. Podemos dizer que foi um ano de merda? Sim, né? Começou com aquela ilusão com o Kudê, que por culpa da diretoria de merda que o Inter tinha, teve uma semana complicada ali e ele vazou. Apesar do Inter ter ficado vivo em todas as competições que ele tava na hora. Que estranho, né? É bem estranho. Mas daí ele foi embora e veio o Abel, que fez uma sequência inacreditável de 20, acho que 11 vitórias seguidas, algo assim, 11, acho que é algo do tipo. Mas uns jogos que fizeram tudo ir pela água abaixo foi 1-0 com o Goiás e a derrota pro Sport. E depois a derrota pro Flamengo e depois o empate com o Corinthians. Resumindo, sofrência e sofrência. E já o terceiro lugar daquele ano foi o Atlético Mineiro. Aquele ano foi, bom, saíram de 2019 de um ano bem merda, né? A única coisa que o Atlético Mineiro comemorou em 2019 foi o rebaixamento do Cruzeiro, basicamente. E em 2020 tiveram aquele técnico venezuelano, né? O Dudamel, que atualmente, hoje em dia, é técnico do Deportivo Cali, se não me engano, algo assim. E, né, por que ele caiu? Bom, ele esteve na derrota de 3-0 pro União na Sula e aquela infame derrota na Copa do Brasil pro Afogados, né? Derrota essa fundamental pro projeto do Atlético nos próximos meses, depois disso, que ia culminar no time de 2021, né? Olha só o que uma simples derrotinha na Copa do Brasil não faz, né? Que foi uma derrota boa pros dois lados, por incrível que pareça, né? É impressionante. E, bom, é basicamente isso, não tem muito o que falar. Eu nem lembro onde o Atlético parou naquela Copa do Brasil. Se alguém lembra onde o Atlético Mineiro tava naquela Copa do Brasil, me ajudem, porque eu não sei. De resto, caiu cedo em todas e no Brasileirão até tentou competir, mas não deu. E agora vamos para os outros times. São Paulo, tá? Nem preciso falar, né? Vamos passar um rewind rapidinho de todas as merdas que o São Paulo fez em 2020. Perder pro Mirassol time montado no WhatsApp ali rapidão. Perder pro Binacional na Libertadores. E depois disso ir pra Sula e perder pro Lanús. E por fim, perder um Brasileirão que por muito tempo o São Paulo esteve na liderança. Mas, por algum motivo, desandaram, né? Diniz, cara. E, bom, perderam. Foi decepcionante. Foi uma das melhores chances que São Paulo teve de ganhar algo realmente grande nos últimos anos. Sim. E não deu. E é basicamente isso. E o quinto lugar foi o Fluminense. Quem lembra disso, né? Fluminense do nada, link entrou por culpa, acho que do Marcão, basicamente, que deu uma embalada ali. Onde é que o Fluminense tava nas competições internacionais naquele ano? Não lembro, acho que, sei lá, deve ter caído na Sul ou algo assim, né? Eu não lembro, sinceramente eu não lembro. E o Grêmio aquele ano terminou em sexto. Bom, aquele ano eles ainda estavam com o Renato, né? Ainda estavam com o Renato naquele ano que viria a ser demitido em 2021. Em 2020 acho que não dá pra lembrar de muita coisa. Apenas uma temporada um pouco conturbada e talvez... sei lá, sinceramente não lembro. Acho que a única coisa que dá pra lembrar foi o vice-campeonato da Copa do Brasil que tiveram pro Palmeiras.
O que surpreendeu, já que o time nem era tão bom assim pra chegar tão longe. Acho que, se eu não me engano, a chave deles era bem fácil. Tinha Cuiabá e outros times meio fáceis aí, por isso que chegaram tão longe. Enfim, e o 7º lugar daquele ano foi o Palmeiras. Palmeiras, o campeão da Libertadores daquele ano, né? Daquele ano não, tecnicamente, porque terminou em 2021. Não sei se vocês lembram, mas o ano do Palmeiras em 2020 começou ruim, né? 2019 já não tinha sido aquelas coisas, né? Aí 2020 os caras começaram ruim. Ganharam um Paulistinha com o Lucha, né? E depois o Lucha tinha saído por causa de algum jogo ali. Eu não lembro qual jogo foi. Eu acho que foi um jogo fundamental. Mas é isso. E depois trouxeram ele, Abel Ferreira, né? Vindo do PAOK, né? Nas manchetes descrito como Abel ex-Braga. E foi uma contratação certeira, né? Nem preciso falar do porquê. E ganharam uma Libertadores basicamente com jogadores da base. Foi a pior versão do Palmeiras que a gente viu nessa era Abel, mas eles ganharam. Mas basicamente eles ganharam a Libertadores, né? E depois não deu bom no Mundial, né? Quem lembra, né? Acho que foi em 2020 que eles perderam pro Tigres, né? Lamentável, né? Bem lamentável. E em 8º lugar, o Santos. Santos que todo mundo acha que vai cair todos os anos. Falam, não, dessa vez eles caem. Cai dessa vez. Não, cara, não vai. Esse time, com certeza, é um dos únicos que pode realmente ostentar aquela infame fase de time grande não cai. Essa frasezinha assim, né? Porque o Santos, cara, você pode falar quantas vezes você quiser. Vai cair, esse time vai cair agora. Ele vai... Não vai, cara. E essa Libertadores que os caras ganharam com o time com o salário atrasado e cheio de dívidas, cara. Ninguém explica isso, mano. Os caras chegou tão longe com o time conturbado, né? Inclusive amassando Boca nas semis, né? Também aquele time do Boca era bem ruim, diga-se de passagem. Mas é isso, chegaram longe na Liberta com um time conturbado. Isso que eu chamo de insistir. E depois, no resto do Brasileirão, tivemos o Atlético, que teve uma temporada merda, né? Não destaco qualquer coisa aqui, porque tudo foi meh. O Bragantino, que já começou, né? Que naquela temporada tinha voltado da Série B e já tinha ido bem. Já foi pra Sula logo de cara. O Corinthians, que foi mal pra caralho naquele campeonato, né? Nem Deus explica como teve um tempo que embalaram com o Mancini e ganharam de 5-0 do Fluminense, nem Deus explica isso. Mas é isso, foram bem ruim, né? Timezinho terrível. E, né, quem lembra, né, que foram eliminados de novo pro Guarani bem cedo na Libertadores. Ceará, que também, bom, tinha ido pra Sula, não tenho muito o que fazer. Atlético Goianiense e Bahia, acho que eu também não tenho muita coisa pra falar desses dois, mas foi normal. O Sport, não tem nada que falar também, né? Apesar de que eu acho que, eu não lembro se foi nessa temporada, acho que foi, que, né, o Jair Ventura fez de tudo pro Sport não cair. Acho que foi nessa temporada que isso aconteceu. E o Fortaleza, que depois de ter terminado em 9º no Campeonato Brasileiro de 2019, ninguém esperava que iam ser tão broxa assim no Brasileirão. Tipo, quase caíram. Só não caíram por saldo de gols. É sério, saldo de gols. E naquela mesma temporada na Sula, infelizmente, tinham perdido pro Independiente de uma... Na real, eles não perderam pro Independiente, mas sim perderam por causa do gol fora, né? Maldita regra do gol fora, né? Hoje em dia não existe mais. Simplesmente morreu das competições. E também tivemos os rebaixados. Vasco, né? Famoso 12-0, eu acredito, que infelizmente não conseguiu escapar. O Goiás e o Coxa, nada de surpreendente aqui. E o Botafogo, que simplesmente forçou pra ficar na lanterna. Incrível. Nunca se viu um time tão ruim. Amigo do céu.
Eu ficava com dó dos caras naquela época. Foram rebaixados, tipo, muitas rodadas antes, né? Muitas rodadas antes. E é isso. Eu provavelmente devo ter deixado algum detalhe aí de fora, enfim, né? E vamos pra Série B daquele ano, né? Espera um pouquinho aqui. Série B de 2020, né? Vamos tentar lembrar algumas coisas que aconteceram. Tipo a Chapecoense sendo campeã. Pra só depois, no ano que vem, fazer simplesmente a pior campanha dos pontos corridos do Brasileirão, superando até mesmo a América de Natal de 2007. O G4 foi inteiro verde. O segundo lugar foi o América Mineiro, que foi vice por causa de saldo de gols. Alguns dizem que foi roubado. Não sei se foi, mas é de fato. A Chape ganhou aquela Série B com um gol de cavadinha. Inacreditável, não? E o América, que naquele mesmo ano foi semifinalista da Copa do Brasil. Quem lembrava disso? Né? Eles são semifinalistas da Copa do Brasil. O que explica um pouco da fase boa que o América vem tendo nos últimos anos. Bem legal, né? E os outros do G4 daquele ano foram o Juventude e o Cuiabá, né? Times que nos próximos anos seriam os famosos briga pra não cair, né? Menção honrosa naquele Brasileirão, né, naquela Série B, pro Cruzeiro, que tinha perdido 6 pontos, né, que poderia muito bem ter sido 12, por causa de dívidas. E por isso, né, e também por causa do futebol ruim, os caras não conseguiram subir. E também outra menção honrosa para aquele, né, para aquele Z4, né, que ainda, meu amigo, Paraná jogava naquela Série B, minha nossa. Paraná numa divisão alta. Apesar de que eles estão indo bem na Série D atualmente, mas foda-se, a gente tá falando de 2020. E pra fechar, né, esse vídeo, vamos falar um pouquinho dos times sul-americanos daquele ano, né? Começando pela Argentina, que, bom, vocês acham que o River merecia ter ganhado aquela Liberta de 2020? Olha, bom, aquelas semis os caras até lutaram para conseguir chegar e ter a sua doce vingança de 2019. O problema é que, bom, gol anulado. No jogo de volta, tiveram o gol anulado. Alguns torcedores, alguns não, grande parte dos torcedores do River acham que aquele jogo foi roubado, mas eu não sei, sinceramente, né? Para os brasileiros, aquele VAR foi bom, foi decente, né? O palmeirense agradece até hoje as ações do Ostergist, né? Ostergist, nem sei como se fala, mas é isso. E muitos não se lembram, né? Mas o jogo de ida, aquele jogo que o Palmeiras destruiu, não foi no Monumental, e sim no Libertadores de América, por culpa que o estádio do River tava em reformas. Boca, naquele ano que tava mal pra caralho, né? Só foi semifinalista por culpa de quem? Exatamente, do Racing, fazendo merda, como sempre. Tinha que ser. E falando no mesmo, bom, poderia ter ido longe naquela Liberta, se o time fosse mais competente e, né, tivesse mais raça naquele ano, talvez. Menção honrosa na Argentina naquele ano por defensa, né? Passou de vários times, como Bahia, Vasco, para depois me surpreender e ganhar do Lanús na final daquela Sula que terminou em 2021 e se sagrar campeão. E ainda por cima depois ganhar a Recopa, né? Oi, grande. E algumas coisas que aconteceram também com os outros times. Bom, na América do Sul, o que podemos falar? Vejamos. Que tal a gente falar também bem daquele 28 de novembro, né? Quem lembra? Acho que vocês não lembram, mas foi a data que o Alianza Lima tinha sido rebaixado, mas meses depois os caras escaparam no tapetão. Nunca mude, continente, nunca mude. Mas é isso, basicamente isso. 20 minutos falando um pouco, né? Um pouco, entre aspas, do futebol na América do Sul em 2020. Um ano completamente
bom, doido, podemos assim dizer. Eu posso ter esquecido de várias coisas, obviamente, eu posso ter me esquecido de várias coisas, mas foi basicamente isso. Um vídeo que eu queria fazer, porque me deu na telha e eu não gravo há um bom tempinho já. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e falou! Desculpem, mas eu acabei me esquecendo de falar do evento aqui dessa foto. Simplesmente o Grenal do fim do mundo. Pelo amor de Deus, é uma das únicas coisas que todo mundo lembra de cor e salteado de 2020. Porque simplesmente foi marcante. 8 expulsões, pelo amor de Deus, mano. Esse jogo marcou o último jogo antes né, de tudo parar, pandemia, etc. Enfim, era só isso mesmo. Eu não poderia deixar isso de fora, né? Espero que tenham gostado e agora sim, falou!